Paz do Senhor Jesus, ouvintes da palavra do Senhor, irmãos e irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje vamos estar lendo em Hebreus, capítulo 12, versículo 3 adiante, que está escrito: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo ele lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, aleluias. E como título, marcas não são involuntárias. Marcas não são involuntárias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcas não são involuntárias. São pedras preciosas que Deus sabe que distribuí-las, só Ele sabe. Quem pode suportar a cada processo, ao carregar a cada marca, até o tempo determinado, ou que seja até a volta de Jesus. Tem marcas que vão ficando para trás, e tem marcas que vamos carregar até a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E cada uma dessas pessoas destinadas, pedras preciosas nas mãos de Deus, estão determinadas por Deus e direcionadas pelo Espírito Santo para serem usadas, para trazer refrigério aos corações angustiados, para ser usados na área de libertação, em vários sentidos, que não provém de Deus. Tem pessoas que precisam só de um abraço para serem curados. Outras apenas palavras que edifiquem. Outras querem ser ouvidas, apenas ouvidas. Outras apenas só quer que esteja alguém por perto, mesmo que seja em silêncio.
e etc. E ao conversar com minha filha, no momento em que eu estava escrevendo sobre esta palavra, ela me disse algo pelo celular que acabei transcrevendo, trazendo para este momento aqui desta palavra. Ela escreveu assim, em nossa conversa: a gente tem que ir redescobrindo o que faz sentido para a gente agora continuar seguindo, descobrindo coisas novas ou as antigas que não fazem mais sentido. Ela quis dizer, a gente vai dando sentido para a vida e passando pelas coisas. O interessante é que quando ela escreveu isso, quando ela escreveu que a gente vai dando sentido para a vida, é passando pelas coisas. E ela nem sabia que eu estava escrevendo essa palavra sobre marcas que não são involuntárias. E, enfim, tudo se resume no mesmo Espírito. Glória a Deus, aleluias. Quem tem marcas, certeza que não são involuntárias. São pedras preciosas nas mãos de Deus. E eu louvo ao Senhor por tudo, por todas as marcas, por todos os momentos da minha vida, por todas as pessoas que já passaram pela minha vida e que hão de passar, assim como Deus quiser. E, como disse lá no início, Jesus em Hebreus 12, ele teve testemunhas, porque nós temos que ter testemunhas sobre nossas vidas, e nós temos que deixarmos todos os embaraços. E o pecado que tão de perto nos rodeia, porque o pecado, ele tão de perto nos rodeia. Deus, ele está ao nosso redor,
mas o pecado ele está ao nosso derredor, o tempo todo buscando brechas. E quando ele diz aqui, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, porque já está proposta, olhando para Jesus, porque nós temos que olhar somente para Jesus. Porém, ele é o quê? Autor e consumador da fé. Glória a Deus, aleluia. E pelo gozo que lhe estava proposto, ele já sabia. Suportou a cruz. Todos nós temos a nossa cruz. Como Jesus teve, passou por tudo por nós. E nós também temos a nossa. Nós vivemos a graça, o tempo da graça. Mas cada um de nós temos a nossa cruz. E desprezando a afronta, Jesus, ele desprezou todas as afrontas. Mesmo ele carregando, suportando a cruz, ele era afrontado. Ele carregando a cruz e sendo afrontado, sangrando ali, sendo chicoteado, sendo afrontado, carregando a cruz pelos nossos pecados, ele foi desprezando as afrontas. E se assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer de nós, ouvintes, irmãos e irmãs. Da palavra do Senhor. Passamos o que passar, mas que sejamos humildes, mansos. Somos humanos. Estamos num corpo natural. Mas temos que ser vigilantes. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu louvo ao Senhor por mais esse dia, por mais esta palavra que o Senhor me deu, porque se não for direcionada pelo Espírito Santo de Deus, não tenho palavras. Tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele que direciona os meus passos, Ele que direciona os meus ouvidos, Ele que direciona os meus olhos, Ele que direciona a minha mente,
Ele que direciona a minha boca, no falar, no agir. E ao escrever essas palavras, os meus sentidos, tudo é pela direção do Pai, nosso Deus. Tudo é pela direção do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que consola. E eu louvo o Senhor por tudo nesta vida. Por tudo. E por cada pedra preciosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que venha cada dia em nome de Jesus brotar nesta terra mais e mais remanescentes do Senhor sobre esta terra para ser pedras preciosas nas mãos do Senhor, para levar a palavra do Senhor com espírito de ousadia, espírito de autoridade, sem temor ao homem, mas com verdadeiro temor a Deus. Esse sim, nós temos que temer, porque esse nós temos que temer, que é a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toma na tua presença, Espírito Santo de Deus, a cada ouvinte desta palavra, Senhor. E que venha, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, multiplicar, Espírito Santo de Deus. Pai querido, que eles venham ouvir, Senhor Deus, que venha passar pela mente e venha adentrar os corações, ó Pai. E que venha multiplicar, Espírito Santo de Deus, sobre vidas, Pai. E que eles venham semear, Senhor Deus. Semear, Pai, a tua palavra, Senhor Deus, assim como diz, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus. Semear e que venha enraizar e firmar, Senhor Deus, na rocha que é o Senhor Jesus, meu Deus amado. É assim que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.